Bem, a gente segue aqui. O Brasil comemora hoje o Dia Nacional do Escritor. A data é uma homenagem a todos os que se dedicam às palavras escritas, seja em textos científicos, biografias ou ficção. Os escritores precisam ter a habilidade de informar, entreter e, claro, cativar os seus leitores. Para isso, é necessário um vasto conhecimento de vocabulário, de gramática, de ortografia, além de uma boa dose de criatividade e de conhecimentos gerais. Mas quem está com a gente aqui no Notícias do Bem, ao vivo, para falar sobre esse tema, é a escritora Edilaine Francescato, autora do livro 209 Dias de Milagre, lançado pela nossa editora Ezion. Edilaine, bom receber você aqui no nosso Notícias do Bem. Seja muito bem-vinda nesse Dia do Escritor. Prazer conversar contigo. Bom dia, querido. Muito bom para mim também, privilégio. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Bom, antes de falar a respeito da sua obra e antes de falar um pouco a respeito da Edilaine como escritora, eu queria conversar com você a respeito da Edilaine leitora. Como é que começou a sua paixão pela literatura? Querida, eu acho que começou quando eu era bem criança. Eu acho não, começou muito criança, quando eu vi que a habilidade para matemática não era muito meu forte, eu tinha uma habilidade maior. Então, desde muito criança, eu lembro que o primeiro livro assim que eu li na escola, que foi Primo Basílio de Eça de Queiroz, que todo mundo achava muito difícil, por conta do vocabulário, da história, da narrativa, né? Proporção, então, com a quantidade de obras que a gente tem, né, que edificam, que trazem para o coração consolo, alívio, percebi, a leitura, ela me traz aquela coisa do descanso, sabe? No momento em que você precisa não só se conectar com algo que seja fora de rede social, que hoje a gente tem muita coisa nesse sentido, mas o papel em si, a literatura em si. Eu fui executiva em multinacional, vendi papel por 10 anos da minha vida para grandes editores, então todo o processo produtivo, enfim, eu acho que desde muito cedo essa minha curiosidade e habilidade com comunicação, palavras, leituras, eu acho que começou desde muito cedo, sabe? Desde muito criancinha, assim, eu sempre gostei de ler. Você acha que o advento das redes sociais, essas tecnologias todas, a questão das telas, está fazendo com que a leitura perca um pouco o interesse? Sem dúvida nenhuma, e eu acredito que nós, enquanto pais, a gente precisa promover um movimento de retorno ao gosto pela leitura, sabe? O excesso de informação, a hiperestimulação a qual a gente é exposto nos dias atuais, eu acho que faz com que a gente entenda a leitura como um tempo. A gente tem tido muita dificuldade de lidar com o ócio, né? Com aquela coisa do fazer um pouco de nada. E tem muita gente que ainda acha que uma leitura, né, ter um livro nas mãos e viver o deleite daquele período é fazer nada. Então, as pessoas estão hiperestimuladas de informação por rede social, enfim, por mídias, de um convencional do ser humano mudou. Desde que a gente tem acesso à informação na palma das mãos, o livro ficou meio que de lado. E aí, se você me perguntar como é que a gente faz para mudar isso, porque é muito importante que se tenha leitura, né, que se tenha o livro nas mãos, por entender como é importante esse momento de até para o nosso intelecto, né? Eu acredito que a gente, enquanto pais, a gente precisa começar a voltar, sabe? A gente precisa começar a incentivar desde muito cedo. As nossas crianças têm tido muita interação com telas. Então, sim, respondendo a sua pergunta, eu acho que sim, que as redes sociais, elas têm tirado um pouco do prazer da leitura, sabe? Do papel em si. A gente tem estado superficialmente com informações no sentido de a gente não se aprofunda mais como antes, em função desse movimento tecnológico que a gente vem vivendo, sabe? Consideração quando a gente pega um livro de papel, por exemplo, quer dizer, quando a gente vai ler uma opção de letrinhas. Primeiro que a gente tem que imaginar o que está acontecendo. Então você desenvolve uma opção de outras capacidades, né, desde cedo para a criança, quando ela tem um livro de papel na mão. E a mesma coisa acontece também, obviamente, com as atividades que envolvem papel e caneta e tal. E tudo isso, como você disse, está se perdendo um pouco. O Dia do Escritor ajuda também a gente a falar mais a respeito desse tema e lançar, né, esse desafio, vamos dizer assim, para os pais. Porque às vezes é muito mais fácil você pegar uma tela e dar na mão do seu filho e deixar ele lá sendo estimulado pela tela, quietinho, do que você, de repente, ler para ele ou fazer com que ele leia, enfim.
Sim, e é importante você tocar nesse ponto, Quirino, porque eu sou especialista em neurociência, né? Eu dou suporte à psiquiatria. Quando a gente vai olhar do ponto de vista neurocientífico, a nossa capacidade de armazenamento de informação totalmente por essa mudança de hábito, por esse acesso à informação de forma muito superficial e rápida. Então, todas as nossas ponto de vista fisiológico, né, a cognição, interação, socialização, todas essas funções são afetadas a partir do momento que a informação ela não é trabalhada, sabe? Quando você lê um livro, você tem que estar ali conectada com aquela história, você tem que viver aquilo que o autor está tentando passar. E a partir do momento que você faz isso só por telas ou pela informação de forma muito simples, como é a maneira como a mídia traz hoje, a gente, sem dúvida nenhuma, a gente está afetando do ponto de vista intelectual, de memória, sem dúvida nenhuma o prejuízo é real, sabe? A gente precisa estimular as crianças, ler a palavra de Deus, o pastor Tiago faz muito isso, né? O culto doméstico, brincar com papéis e caneta. Quantas vezes e a gente vê as crianças ali para aquele momento de estar junto com a família, tá com tela. Então, na leitura não é diferente. Quanto mais acesso eu dou a eles de tela, com certeza eu tiro o acesso deles aos livros e às literaturas para a idade aí. Com certeza, os pais têm que ficar atentos com relação a isso. Os pais, os avós, os tios, enfim, todo mundo, né? Agora, eu queria que você falasse um pouco para a gente a respeito da sua experiência como escritora. Eu queria que você falasse um pouco a respeito de 209 Dias de Milagre, que, na verdade, é um grande testemunho, né, Edilaine? Sim, o 209 Dias de Milagre nasceu a partir da minha gestação, né, do meu filho Filipe, que tem 1 ano e 7 meses. Eu tentei engravidar por 10 anos e por 7 anos fiz tratamento. E no parto do Filipe eu tive grandes intercorrências, na verdade, na gestação do Filipe, né, desde muito cedo. E o livro nasceu em princípio, seria uma lembrança do aniversário dele de 1 ano, um devocional de 30 dias, e tomou uma proporção muito maior. 209 dias foi exatamente o tempo em que o Filipe ficou na minha barriga, né? O Filipe 5 dias na UTI, ele é fruto de uma fertilização in vitro, e eu quis dividir com o testemunho, né? Aquilo que Deus a partir da vida do Filipe. E assim nasceu o 209 Dias de Milagre. As 209 devocionais foi uma grande amiga minha que foi suporte enquanto eu estive em coma, na UTI, durante todo o processo. Ela foi suporte, e aí Deus ministrou no meu coração que eu deveria convidá-la para poder escrever o livro junto comigo. Então ela é a coautora do livro. Processo de escrita, Quirino, é quase que uma gestação de novo, sabe? Eu consigo me lembrar da última frase, no momento em que eu termino o testemunho, né, a minha escrita, assim, eu caí em prantos, assim, por ter conseguido terminar. Então, escrever algo é eternizar alguma coisa, uma história, um momento, a vida, enfim, porque tá aí, né? A partir de agora tá aí. E a gente, enquanto escritor, ganha muito escrevendo também, porque a gente tem a oportunidade de reviver, né? No meu caso, como foi um testemunhal, reviver toda a minha história é de novo ter contato com a misericórdia e graça de Deus a partir da minha história. E dividir isso com pessoas é sem dúvida nenhuma um privilégio, é graça de Deus também. Já em outros temas, em outros livros, como é que você pensa na sua carreira como escritora agora, Edilaine? Você pretende continuar escrevendo? Sem dúvida nenhuma. Já tem alguns títulos um pouco mais científicos, digamos assim, e tem um outro projeto também, com a editora Ezion, que é e é um projeto com mulheres, 10 autoras, com temas diversos aí do nosso mãe, enfim. Então, eu acho que quando você começa a escrever, é difícil você não continuar escrevendo. Eu sempre tive nas redes sociais, quando eu tenho alguma reflexão, eu sempre vou lá e coloco nas redes sociais essa reflexão de um modo
digamos assim, sabe? Empático. Olha, eu também passo por isso, sabe? Eu também tenho a culpa materna, eu também tenho dificuldade com lidar com a adolescência, enfim. E a partir daí, né, desse hábito de escrever nas redes sociais, o livro foi difícil o processo de reviver a história, mas ao mesmo tempo o escrever ele cura, né? Você tira de algum lugar e coloca fisicamente ali e é muito delicioso. Então tem novos Uhum. projetos, sim, sem dúvida nenhuma. E vamos que vamos, dependendo da graça de Deus de novo. Com certeza, e a gente vai com certeza acompanhar todo esse processo e vamos estar acompanhando também o lançamento quando acontecer, né, aqui pela nossa editora Ezion. Edilene, eu queria que você deixasse seus contatos para a gente, queria que quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho, quem quiser conhecer mais um pouco a respeito dessa obra, 209 Dias de Milagre, quais são os contatos da Edilene? @Edilene Francescato pelo Instagram e ali as pessoas têm livre acesso a mim, respondo direct, tenho o meu e-mail, enfim, né? O Instagram é o meu melhor contato. Meu site está passando por um momento de remodulação, então por enquanto está fora do ar. Mas para você que tem curiosidade de entender um pouquinho sobre como foi a escrita, por que aconteceu, lá no meu Instagram, @Edilene Francescato, a gente tem mais informação. Tá certo, Edilene, eu queria que você fechasse deixando uma mensagem rápida aí para a gente que está acompanhando, para todos que estão acompanhando Notícias do Bem, a respeito de como o texto, de como o livro muda a nossa vida, interfere na nossa vida, no nosso dia a dia. Nenhum. O livro, além da questão intelectual, cognitiva e de memória, como eu já pontuei, ele nos transfere para um ambiente de conhecimento além daquilo que a gente tem, sabe? Além de nós. Então, a palavra de Deus é um exemplo, né? Quer livro mais. E uma coisa que eu queria deixar também como mensagem é: se você tem o desejo de ver, escreva. Escreva. Deixa. Eu acredito que eu não preciso deixar para muitos, mas se eu deixar para minha família o legado de coisas, de reflexões do meu coração, anseios do meu coração, então qualquer pessoa pode ser um escritor, sabe? Desde que a pessoa tenha o desejo de externar aquilo que está dentro do coração, no pensamento. Então, se você tem esse desejo, eu te desafio, escreva. Comece pelas redes sociais, enfim. Eu sempre gostei de escrever carta, por exemplo. Então, se você em algum momento da vida gostou também, é aquele que tem o desejo de escrever, independente se a obra vai atingir 5, 10 mil ou 10 mil pessoas. Participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Feliz Dia do Escritor para você e até a próxima. Muito obrigada.